Olá, meus queridos e minhas queridas irmãs, aqui quem fala é tua irmã em Cristo, Rose Bahia. Mais um dia que eu estou aqui para dizer que o Senhor, Ele é bom e que Ele dá além do que pedimos. Irmãos, Ele dá além do que pedimos. Tudo que eu pedi para Deus, Ele não me deu o que eu pedi, Ele deu além. Deus, Ele cuida de você, Ele cuida de mim. É tão certo que Ele cuida que agora há pouco eu estava lembrando, alguns 7 anos atrás, quando eu fiquei desempregada, e um dia eu andando pela rua com fome, eu desejei, sabe, um desejo de comer uma manga. E eu olhei para uma mangueira pequena, pequena. Não era alta, a mangueira alta. Não, uma mangueira pequena, parecia estar toda poldada, ela era bem redonda, com bastante folha. Eu olhei para ela, irmãos, e ela não tinha nem flor e nem manga. Não tinha. Mas eu estava com fome, sabe quando a gente está com fome e deseja comer alguma coisa? Pois é, mas desempregada, eu estava passando uma situação difícil. Mas eu sabia que Deus provia, sempre provia. Sempre. E ali, irmãos, de repente, quando eu estou ali, parada, debaixo daquela mangueira, eu escuto um barulho caindo, como se fosse uma manga. Eu vou te falar, eu nunca mais esqueci isso. Como pode, irmãos, uma mangueira que não tinha manga, só folhas? Mas foi uma senhora manga. Você sabe, maçã verde? Ela era parecida com uma maçã verde, só que bem grande, irmãos, bem grande. Pense em uma manga, assim, meia redonda, a casca verde, mas ela estava bem molinha. Eu nunca mais esqueci, eu assustei na hora, porque eu olhei para a mangueira e não vi nada de manga. Ela não era uma mangueira alta que eu não pudesse ver. Mesmo, irmão, que essa manga tivesse ali, foi cair justamente na hora que eu desejei comer. Isso é Deus cuidando da gente. Deus faz o impossível acontecer. Isso foi só um dos milagres. Acredite, irmãos, naquela época não tinha Pix. Não tinha. 7 anos atrás não tinha Pix. E aí o que acontece? Mais uma vez, Deus faz o milagre acontecer na minha vida, porque eu confiava, porque eu não parei. Mesmo desempregado, eu estava ali buscando, acreditando. Acho dinheiro na rua. Achei, irmãos. Deu de eu fazer minhas compras e ainda sobrou dinheiro. Isso é o milagre de Deus, isso é o poder de Deus cuidando de nós. Ele cuida, irmãos. Eu sou prova de que Deus cuida de nós. Então quero te dizer, somente creia. Creia que Deus provê todos os dias, se nós crermos, se nós não desistirmos. E nesse momento eu te convido a nós estarmos meditando na palavra de Deus. No livro de Lucas 5:1, olha o que diz a palavra de Deus. No texto, a pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para que ouvia a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Generaze e viu 2 barcos junto à praia do lado do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse em um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazer-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes.
E isto fazendo, apanhavam grande quantidade de peixe e rompia-se as redes. E então fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-lo e foram. Irmãos, é o cuidado de Deus conosco. Acabei de falar o que Deus fez na minha vida. E não foi uma nem duas que Deus fazia essas maravilhas na minha vida. Desempregado. Teve um período que eu fiquei desempregado. Deus, Ele nos prova, irmão. Prova, sim, Ele prova. Mas é nas provas que Ele está conosco. É por isso que no meio das provas nós não podemos desistir. Porque nós, nas provas, nós não estamos sozinhos, nós estamos com Deus e Deus conosco. Quantas vezes Deus provou que estava comigo? Irmão, nesse dia dessa manga, foi algo que encheu meu coração de alegria. Porque eu sabia que ali era a mão de Deus, irmão. Não tinha como ser uma manga tão maravilhosa como aquela. Imagine o sabor daquela manga. Eu nunca mais encontrei uma manga igual aquela. Andei várias vezes procurando. Nunca, e várias vezes passei embaixo daquela mangueira. E nunca vi manga. Aquilo mexeu muito comigo. Me deu esperança, acreditar mais em Deus. Foi simplesmente para você, talvez isso não signifique nada, mas para mim naquele momento significou muita coisa. Foi eu pensar, eu não falei, irmãos, eu pensei só pensei. Sabe quando você está em um momento difícil que você quer algo e você só pensa, mentaliza? O pensamento só Deus sabe, só Deus sonda. Ninguém mais sonda pensamento. Nem o inimigo sonda o nosso pensamento e nem o nosso coração. Ele sabe daquilo que sai da nossa boca. Então eu quero te dizer que esse mesmo Deus, Ele está aqui nos dias de hoje para te prover. Cada dia que passa as coisas, irmãos, em vez de melhorar, as coisas pioram. Você vê toda hora a notícia que uma mulher perdeu a vida, que foi um ex-marido, que foi um ex-namorado, que ele não aceita. E isso está todos os dias acontecendo. Crianças que somem, cada dia as coisas pioram. É guerra daqui, é guerra dali. Mas nós, irmãos, não podemos endurecer o coração, temos que estar sempre ligados com Deus. É quando nós estamos ligados com Ele, irmãos, que as coisas acontecem. Se as coisas ficaram difíceis, continua, irmãos, continua orando, continua buscando, não desiste. Persevere, que é na perseverança que vem. Quantos milagres Deus fez na minha vida. Quantos milagres? Foram vários. Não foi nenhum e nem dois. Foram vários milagres que Ele fez na minha vida. Então Ele também pode fazer na tua. Olha aqui na vida desses pescadores. Simplesmente os pescadores chegaram, passaram a noite toda pescando, irmão. E eles mesmos dizem com a própria boca deles que eles não apanharam nada, não pegaram um peixe. Estavam lavando a rede. Mas peixe mesmo não tinha. Mas através da tua palavra, o que Ele diz? Eu confio na tua palavra. Se o Senhor está falando, eu vou confiar. Porque eu sei que tu és o Filho de Deus, homem abençoado. E eu sei que vai vir. Não sei como, mas vai vir. E Ele manda, Ele obedece. Ele tem que chamar um outro barco, porque a rede ali estava rompendo de grandes peixes. Eram peixes gigantes, grandes demais, que a rede já não conseguia pegar porque estava muito pesada, era muito. E ele chama, vem aqui que também tu vai chegar, ser abençoado. A bênção não é só para nós, é para vocês também, ajuda aqui. E aí o milagre vem, o milagre acontece na vida desses pescadores. A esperança, irmãos,
Não está em nossas forças nem no outro, mas sim em Deus. Assim também como esses pescadores aqui, a esperança deles era nenhuma mais. Eles já tinham desistido. É tanto que eles estavam lavando as redes. Porque, poxa, se passou a noite toda pescando, se à noite é melhor de pescar e não pegaram, imagine de dia. Mas se o Senhor falou, eu vou fazer. E fez. E aí veio a vitória. Aí veio a benção. Então eu quero te dizer uma coisa. Acredite na tua vitória. Assim como aconteceu o milagre na vida desses homens, na minha vida, pode acontecer na tua ainda hoje. Somente creia. Eu não sei o que hoje você busca, eu não sei o que hoje você precisa, mas tem um Deus que está contigo, um Deus grande. Um Deus é tão grande que a Bíblia diz que as nuvens são poeira dos seus pés. Imagine que Deus grande e esse mesmo Deus que está contigo. Então não desista, persevere, continue. Está difícil? Persevere. Ficou mais difícil ainda? Persevere. Busque, lute para você vencer. Vai valer a pena. Você vai ver que vai valer a pena. Aleluia. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, santo e glorioso Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não nos abandonou. Obrigado, Senhor, por o Senhor me fazer lembrar desse milagre de hoje, Pai. Ô Jesus querido e eterno Pai, Tu é Deus bom, Tu é Deus maravilhoso, Tu é Deus glorioso. As Tuas maravilhas continuam até no dia de hoje. Pai, toma todos desse canal, abençoa a vida desse povo mais do que eles já são abençoados. Derrama sobre a casa deles, sobre a família deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que nesse dia de hoje o Senhor visite cada lar, cada família, cada membro dessa casa. Dê a vitória. Joga por terra toda a investida do inimigo, toda a oração ao contrário. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, toma a vida dessa criança que está, meu Senhor, sofrendo, que está, meu Deus, sendo espancada, que está, meu Deus, sendo molestada, abusada, estrupada, meu Deus. Arranque essa criança desse lugar. Não deixe mais, Senhor, não permita mais essa criança sofrer mais do que já vem sofrendo. Deus, toma, Jesus, a vida de nós mulheres, nos protege. Quanto mais eu oro, mais é uma mulher que perde a vida. Mas eu não vou desistir de orar. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar buscando. Para o Senhor ter misericórdia e nos proteger. Em nome de Jesus Cristo. Toma essa mulher, meu Deus, que está em cárcere privado, Senhor. Toma, Jesus, essa mulher que está sendo ameaçada, sendo espancada. Toma o coração desse marido, Senhor. Transforma o coração desse homem. Tira, meu Pai, essa seta que está no coração, que o inimigo colocou no coração desse homem para tirar a vida dessa mulher. Em nome de Jesus Cristo. Deus, toma, Senhor, a vida dos idosos, guarda, protege, Senhor, os idosos, em nome de Jesus Cristo. Toma esse país nas tuas mãos, abençoa, meu Pai, o nosso país. Esse país é teu. Eu acredito num país melhor, um país que um povo ora, que um povo busca, que um povo que se dobra a teus pés, Pai. Porque o Senhor é grande. E não tem nada maior, mais imbatível que o Senhor. O Senhor nada te abate, porque o Senhor é o maior de todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero agradecer os novos inscritos, sejam bem-vindos ao canal.
E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Você que já é inscrito, gratidão pela tua vida. Não se esquece de deixar teu like, de deixar teu comentário, de compartilhar com alguém, irmãos. Me ajude a fazer essa oração, essa palavra, alcançar outras vidas. Eu não tenho como te recompensar, mas Deus tem. Esse sim tem. Amém? Então fica com Deus. Um beijo no coração de todos. E não se esqueça que você nasceu para ser feliz. Amém?